Legal. Cinemática, como você pode ver, já é o começo. E a gente vai começar entendendo as equações, ou seja, ali do 30, que é a equação horária. Então tem esse negócio de referencial que, a princípio, parece meio óbvio, né? Ah, o cara tá na posição, tá lá no quilômetro 10. Se eu começar a contar, se ele for pro quilômetro 30, significa que ele andou 20 quilômetros. É meio que uma conta de menos só, né? Aham. Referencial, assim, do jeito mais besta. Mas o que não é tão besta é o que eu vou te mostrar agora. Que é a questão que, quando você está fazendo contas, veja só que interessante, né? A conta que você faz, considerando que você está parado e, por exemplo, o ônibus em movimento, tem que dar o mesmo resultado se você considerar que você está parado dentro do ônibus e quem está em movimento é o cara ali no ponto. Sacou? Isso é meio estranho, né? Porque a gente olha pro problema e pensa, mas nada a ver, né? Eu sei que quem está se movendo é o cara no ônibus. Errado. Não existe um referencial, vamos dizer assim, preferencial no universo. Tanto é que você não está parado agora, certo? Você está se movendo e supostamente se movendo rápido pra caramba, né? Mas Do planeta. o planeta girando e o Sol e etc. Eu digo supostamente porque a gente não tem tanta prova assim quanto parece, tá? É? É sim, é bizarro, mas é verdade. Eventualmente a gente fala sobre isso. Mas de todo modo, dá para fazer as contas, né? Considerando que quem está em movimento é o cara ali no ponto. Eu não sei se você já andou de avião, mas eu lembro que toda vez que eu ando, assim, como o avião é muito grande, né, diferente de um carro, às vezes a gente não sente exatamente os movimentos. Então, eu já passei por uma situação muito curiosa. Eu estava no avião e daí eu via o outro avião se mover fora, né, pela janelinha do avião, claro, enquanto estava no chão, né, manobrando. E eu não sabia se era se era o meu avião que estava se movendo ou o outro. Porque a gente não percebe muito bem os movimentos quando a gente está num corpo muito grande. Por exemplo, a Terra, né? A Terra é gigante, ela gira, mas como ela é muito grande, a gente não sente. E por aí vai, né? E outra coisa, né? Quando a gente está numa situação como essa, veja só, né? Você passa por isso sempre. Digamos que você deixa o seu celular cair no carro. Parece que ele está caindo em linha reta para o chão, né? Como essa lâmpada caindo aqui em linha reta no vagão. Só que o vagão está em movimento, como essa seta indica. Beleza, parece que está caindo em linha reta. Mas para um cara que tá vendo essa situação acontecer de fora, não tá caindo em linha reta. Porque se tivesse caído em linha reta, ele cairia na posição 1. Mas, como o vagão está em movimento, a gente sabe que isso vai acontecer, né? A gente vê a lâmpada de fora caindo na posição 3. Ou seja, houve um movimento horizontal, né, para frente. Ou seja, essas questões de referenciais, elas são muito importantes de você saber em qual referencial você está trabalhando. Ih, parecia um pernilongo aqui. Vou pegar dengue, cara, do jeito que eu sou azarado, é pra não dar dengue. Ai, Morre. que horroroso. Você Eu já pegou. peguei dengue esse ano, hein, então talvez eu esteja fortinho, ou não, né? Caraca, horrível. O bagulho é louco aqui também em Santa Catarina, às vezes. De todo modo, agora vamos ver, né, o motivo dessas coisas se moverem, que é a velocidade. Né? Então, de modo geral, a gente tem essa equação aqui, que é a velocidade média igual a deslocamento dividido por tempo. Isso é muito importante, né? Porque pode ser novidade para você, mas existem vários tipos de velocidade, né? Por exemplo, quando você olha a velocidade no velocímetro do carro, aquilo não é calculado desse jeito. Não é a velocidade média. Né? É a velocidade que você tem naquele instante, é o que a gente chamaria de velocidade instantânea. Tem uma equação para isso, que a gente chama de vovô ateu. Logo a gente vai ver o vovô ateu. Mas de modo geral, né, essa aqui é a equação da velocidade média. Ela é bem útil e ela é aquela velocidade que você pode calcular de um jeito muito fácil. Por exemplo, digamos que você saiba que a distância da sua casa até a casa da sua avó é, sei lá, 10 quilômetros. E você demora, por exemplo, meia hora andando a pé até a casa da sua avó. Bem, é só pegar o deslocamento que é 10 quilômetros, dividir por meia hora e pronto, você tem a velocidade que você fez, né, até a casa da sua avó. Bem tranquilo, né? Existem as conversões também de unidade. De modo geral, na física, a gente usa metros por segundo, apesar de quilômetros por hora ser o que a gente usa mais no nosso cotidiano, e para converter de um para o outro é dividir ou multiplicar por 3,6, beleza?
Quando for necessário, a gente chega lá. Veja que eu estou passando algumas coisas rápido, porque eu sei que elas são meio inúteis. Por exemplo, esse negócio de movimento progressivo ou retrógrado. Progressivo, velocidade positiva vai para frente, retrógrado já está no próprio nome, né? Velocidade negativa para trás. E, olha só, né? Função horária. Esse negócio de função horária aí me indica. É algo, no caso aqui a posição, está em função, ao nome, né? Em função da hora, do tempo, sacou? Por exemplo, essa equação aqui, eventualmente a gente vai ver que ela é a equação sorvete, é a equação do MRU, por hora a gente deixa isso de lado, mas ela é uma função horária, por quê? Porque você coloca um determinado valor de tempo aqui nessa equação e você descobre a posição que o corpo vai ter, ok? Essa equação rege o movimento do corpo. Daí você pode pensar, mas o corpo vai se comportar sempre assim, desse jeito, com essa equação? Na física, sim, né? A física, ela sempre faz um monte de considerações, né, para facilitar a nossa vida. Então, a gente, de modo geral, considera que os corpos sempre se movem com uma equação, e essa equação não muda. Mas essa equação que você mostrou agora é qual? Porque tem números aí, né? Essa não é equação. Sim, cada número significa uma coisa, né? Então, só para entender, o mais importante eu te expliquei, que a posição, que é o S, depende do tempo, que é o T. Você coloca o tempo aqui e descobre a posição. Por exemplo, como está em metros e segundos, se eu coloco, por exemplo, 10 segundos aqui, né? Ou seja, 10 segundos de movimento do corpo, ele vai estar na posição 60, concorda comigo? Que é 5 vezes 10, 50, mais 10, 60, certo? Sim. Muito bem. Mas o 10 e o 5 representam o quê? Bem, isso aqui poderia ser representado, poderia ser chamado de posição inicial. O corpo começa no 20. Por quê? Pelo óbvio da matemática. Quando eu ligo o cronômetro é quando eu começo as análises. Se eu ligo no zero, né? A gente sempre liga o cronômetro e tá no zero, coloco o zero aqui e ele vai estar na posição 20, certo? Agora, quando você tem velocidade, significa que o tempo vai passando e o corpo vai andando, né? Velocidade significa isso. Sim. Justamente é o cara que multiplica o tempo, né? Então, a cada segundo que passa nessa situação aqui, tá diminuindo 5, tem um menos aqui na frente, né? Ou seja, ele tá indo para trás, sacou? Por quê? Porque a velocidade é negativa, menos 5 metros por segundo. Ou seja, aqui, por exemplo, quando eu ando 2 segundos, né? 2 segundos de movimento, menos 5, menos 5. Ou seja, menos 10, com 20 aqui, ele vai para a posição 10. Ele estava na posição 20 inicialmente, foi para a posição 10, ele está indo para trás. Então, quem indica, né, que vai para trás é a velocidade, certo? Então, o 5 é V e o 20 é a posição inicial. Nesse caso, sim. Só que agora pode ter uns casos mais complexos, como esse. Então, não dá muito para se fiar em decorar coisa ainda, tá? A gente ainda não está falando de MRU e MRUV. Eu só estou te mostrando equações que dependem do tempo. Esse tempo poderia estar dentro de uma raiz quadrada, poderia estar no exponencial. Pode ser que apareça uma situação dessa no Enem. Não tem dificuldade nenhuma disso acontecer. Sacou? Então aqui já fica um pouco distinto, né? Como é que tá, o que que tá rolando aqui? Já é uma equação mais complexa, a gente não precisa conversar sobre ela ainda. Vamos fazer uns exercícios que é melhor. Por exemplo, vamos ver esse exercício aqui tranquilinho. Um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas e às 9h30 passa pelo quilômetro 240. Então, né, veja só, né? A gente já sabe que foi uma viagem de 3 horas e meia, certo? Sim. Isso. E a gente sabe que nessa viagem ele andou 210 quilômetros também. Eu bato o olho e sei, mas pode ser que no futuro tenham contas com números mais difíceis de trabalhar. Daí o que ele faz aqui? Para achar o deslocamento, ele pega a posição final e subtrai da inicial. É sempre assim, final menos inicial. Toda vez que você vê esse triângulo aqui, o delta, na química, na física, na matemática, ele significa a mesma coisa. Pegar o final, subtrair do inicial. Independente do que você esteja trabalhando. Então, no caso aqui, 210 quilômetros. Agora, qual foi o tempo em que isso ocorreu? Também. Delta T. Final menos inicial. Dá 3 horas e meia. Acontece que
3 horas e 30 minutos, não dá para colocar na equação desse jeito. Quando a gente tem uma equação, a gente trabalha com uma unidade só. Aqui tem duas, né? Tem hora e tem minuto. Então, tem que fazer uma conversão. Como é que a gente faz a conversão para hora, né? Que é o que a gente quer, porque a gente quer deixar a resposta em quilômetros por hora. Vai ter que passar minuto para hora, né? Esses 30 minutos para hora. Como é que a gente faz? A gente divide por 60. E assim, num primeiro momento pode ser meio estranho, mas você faz essa conta o tempo todo. Por exemplo, você sabe que 1 hora tem 60 minutos, né? Aham. E você sabe que 2 horas tem 120 minutos, não é mesmo? Aham. Por quê? Porque você automaticamente na sua cabeça pega o 120, divide por 60 e dá 2. Sacou? Sim. Então toda vez que tu quer passar de minuto para hora, tu automaticamente faz na tua cabeça isso, né? Então a mesma coisa aqui, pega o 30 e divide por 60. Vai dar 0,5, que é o cara que tá aqui na frente, aqui atrás, ok? Beleza. Maravilha, então você tem aqui deslocamento, você tem tempo, faz a divisão, chega nesse valor. 60 km por hora. Velocidade é sempre quilômetros por hora, deslocamento por tempo. Só tem que cuidar com a unidade sempre, né? Problema bem tranquilo. Vamos fazer um desse aí, beleza? Vamos ver. Muito bem, muito bem. Eu vou fazer um, depois eu vou te pedir para fazer outro. Eu vou fazer esse aqui bem besta, esse. Percorre uma distância de 1.200 metros em 4 minutos. Qual que é a velocidade? Olha só, né? Já deu o deslocamento, já deu o tempo, quer saber a velocidade. Mas aí tem que ser em segundo, né? Porque. Exatamente, tem que converter, muito bem observado. Que a gente quer. Bem, na verdade, sendo bem sincero, não precisa, né? Por quê? Porque ele não falou a unidade que ele quer a resposta. A gente não tem problema nenhum em deixar em metros por minuto. Não tem problema nenhum. Mas no Enem vai pedir por segundo, né? Porque Sei lá. Já vi um monte de questão que ele pediu uma resposta em minuto. Então, tanto faz, assim. Poderia ser quilômetro por hora. Aí que tá, né? Você está vendo coisa que não tem. Esse é o problema. Quando a gente vê um problema, né, uma pergunta, a gente tem que estar bem claro o que ele quer. O que ele quer aqui é a velocidade, mas ele não se importa com a unidade. A gente que está falando, não importa. Para ele não importa. Então, se você, com uma pergunta dessa, numa prova, colocasse essa conta e resolvesse, o que dá 300 o quê? Metros por minuto, estaria certo, tá? Agora, se ele quer que você, digamos que você queira, né, deixar em metros por segundo, beleza, metro já está em cima, né? Mas divide por 60 isso, não? Dividir? Não. 4 minutos, você sabe que dentro de 1 minuto tem 60 segundos, então é 60 mais 60 mais 60 mais 60, certo? Isso. Então é multiplicar. Não, eu digo, se você pegar o 300, você divide por 60, não? Ah, já daria para fazer diretamente aqui? Sim, já daria. Mas eu não gosto de fazer isso, porque primeiro, você está começando de novo a ver física, né? Se eu ficar jogando conta estranha, onde quer que seja, fica ruim. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou convertendo antes de resolver a conta, sacou? Não, beleza, mas dá para fazer... Mas estaria errado se eu botasse... Não tá, mas tá estranho de entender. 4 vezes 6 dá 24, né? Então fica 240. Corta. Daí 120 por 24. Esse é o tipo de conta que normalmente a pessoa, né, que tá na tua situação pegaria e faria assim, né? Mas não é legal. Por quê? Porque fazer conta assim é chato, é complicado, às vezes tu perde número, demora, então tem muitas possibilidades do porquê não usar. A tia ensina isso pra gente lá, porque é o jeito que funciona para todos os casos. Mas para esse caso, e agora sim, para a maioria dos casos que você vê no Enem, eles colocam números que se simplificam, sacou? Por exemplo, aqui, eu posso dizer que 120 é 12 vezes 10, certo? Aham. Tranquilamente eu percebo isso. E o 24 é 12 vezes 2. 12 vezes 2, 24. Corta Então, os 12. 5. E vai sobrar só 10 sobre 2, que é 5. 5 o quê? Agora sim, metro por segundo. Beleza? É bem mais rápido mesmo. Sim. E bem mais lógico também, dá pra... Não perde número, né? Não aparece vírgula desnecessária. E ó, eu quero que você perceba algumas coisas na resposta, né? Aqui foi 300 metros por minuto, ou seja, é um número bem maior.
Por que é um número bem maior? Porque o tempo é bem maior, né? Sim, O tempo que nós estamos contando é bem maior. Então eu sei que num minuto eu vou andar muito mais que num segundo. Num sim. segundo eu ando 5 metros. É isso que significa a velocidade, esta unidade de velocidade, metros por segundo. É a quantidade de metros que você anda em um segundo. 5. Aqui é a quantidade de metros que você anda em um minuto. 300. Beleza? Beleza. Beleza. Então, show de bola. Vou pôr um pra ti. Deixa eu ver um pra ti aqui. Ah, esse do carinha aqui, passeando. Vamos ver se você consegue. Tá. Eu acho que você não precisa das contas que eu fiz, né? Ficou bem explicado. Não, ficou. Legal. Tenta fazer aí, quando terminar, me manda a foto, tá? Eu quero ver o teu passo a passo como se fosse uma provinha. Tá. Vou tirar foto, mas deu 7 metros por segundo. Legal. Mande aí, mande aí. É que eu tenho que pegar meu celular. Que eu não sei onde está. E quando eu tô estudando, eu guardo ele. Você tá certíssima. Senão você Sim. fica Eu, olhando. por exemplo, quando vou ler, também escondo ele. Quando eu vou pra academia, nem penso em levar. A gente realmente só de olhar, às vezes perde a concentração, né? É Mas assim. deixa ele perto, mas sem os seus olhos estar em direção dele. Acho que me ajuda. Pelo menos me ajuda quando eu vou ler. Eu escondo ele embaixo de um. Então você começou aqui. Você não precisa copiar essas coisas que eu explico, tá? Porque eu Não, sempre tudo bem. mando o conteúdo, eu posso te mandar até o livro que eu estou usando. Esse livro é muito bom. É porque eu quero o livro sim, mas é porque pra mim funciona melhor escutar e escrever, entendeu? Você que sabe. Beleza. Daí você percebeu aqui algumas coisas, né? As diferenças. E você fez a velocidade em metros por segundo. Muito bem. O programa pedia em metros por segundo? Não falava, então você pegou na unidade que você quis. Ótimo. Mas já veio em segundo e metro, né? Oi? Já veio na Sim, unidade. foram as unidades que já vieram no problema. Perfeito. Muito bem, né? Esse assunto é muito simples, né? Eu quero dar uma complicadinha. Eu Beleza. vou ler o problema da carreta aqui.
Esse problema é muito interessante. Por quê? Porque pode não parecer, mas até agora você está trabalhando com partículas, né? Você não está trabalhando com, Partículas. você não está trabalhando com pessoas e nem com carros e ônibus e coisas do gênero. O que você está trabalhando é com partículas. Partículas são, na física, né, objetos que não têm tamanho. Pelo menos na física clássica elas não têm tamanho. Nada que a gente trabalhou aqui tem tamanho. O tamanho das coisas não influenciou, certo? Certo. Só que agora vai influenciar. Ó, uma carreta de 20 metros, ela tem um tamanho agora. Uhum. De comprimento, demora 10 segundos para atravessar uma ponte de 180 metros de extensão. Então, meio que o 180 é o quanto a carreta tem que andar, né? Será? Determine a velocidade escalar média da carreta. Muito bem, ele deu um tempo, ele deu supostamente aqui o deslocamento. Qual que é a velocidade? A princípio, o aluno desatento simplesmente faria 180 divide por 10, pronto. Mas não é bem isso. Porque a carreta atravessar a ponte significa o seguinte: essa travessia começa quando a ponta dela entra na ponte, certo? Uhum. E termina quando a traseira dela sai da ponte, Isso. certo? Aí ela atravessou por completo. Então, o movimento foi mais do que apenas o tamanho da ponte. Porque se nós pensarmos o problema em função da traseira, colocarmos agora sim uma partícula na traseira, certo? Uhum. Esta partícula teve que se mover primeiro o tamanho da carreta e depois o tamanho da ponte. É isso que eu ia falar. Meu estudo inicial é fazer 20 vezes 2, 40, mais o deslocamento da 20 ponte. vezes 2, estaria errado também, tá? Por Por quê? quê? Porque o. Caramba, o cara. Olha só. Português é um negócio estranho, né, cara? Deixa eu te mostrar uma coisinha aqui, só pra descontrariar um pouco. O cara me deu um baita de um elogio aqui, depois me Aham. deu nota 4. Eita. 4 de 5. Português é uma loucura. Ó, por que que você não vai fazer 20 vezes 2? Eu entendi porque você pensou, tem 20 aqui, aqui antes e aqui depois, né? O problema é que não tem no aqui depois, sacou? Ele não anda mais 20 aqui no final, porque nós estamos pensando na traseira. A traseira tem que andar 20 aqui para chegar na ponte, e aí Ah, termina o movimento na ponte, entendi no fim da ponte, agora. sacou? Agora sim. Então por isso que é só 20 mais 180, só isso. Ah, Ok? Isso. e aí se você não estiver trabalhando com a partícula e sim com um objeto, você só soma o deslocamento, a largura do objeto. Sim, claro, você sempre tem que tomar cuidado com os detalhes que o enunciado fala, né? Por exemplo, tem nesse livro uma situação onde você tem que fazer a soma, outra não, tudo por causa de detalhes que o problema fala, ok? Beleza. Muito bem, então vamos ver o que ele faz aqui. Bem, ele vai fazer o que eu falei, né? Somou, dividiu, já era. E para passar para quilômetros por hora, multiplica por 3,6, tá bom? É? É, é o que eu havia dito, né? Se você está em metros por segundo e quer passar por quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Se você está em quilômetros por hora e quer passar para metros por segundo, divide por 3,6. Beleza? Uhum. Muito bem. Então, tá bom. Essa aí foi a minha. Agora eu vou pedir para você fazer a sua. Eu recomendo fortemente, já que nós estamos aprendendo ainda, não estamos fazendo coisa levando em conta tempo, obviamente, realmente o tempo é importante, você faça um desenho. Se você quiser fazer um desenho, Tá. e daí me manda fotinho. Tá, vou fazer aqui. Beleza.
É... Hum, deu 30 Então metros, o quê? Bananas? 30 metros por segundo. Ah, agora sim. Manda aí, vamos ver como é que você fez. Eu fiz pelo desenho. Eu pensei. Vamos ver. É, a coisa tinha 200 metros, 400. Eu só não gostei de uma coisa. Você não indicou bem, como no desenho do livro, né? Que você está avaliando o movimento da partícula, entre aspas, que a gente coloca na traseira do móvel, certo? Ah, tá. Daí fica claro que vai ter algo que tem que se mover 200 metros, né? Mas Entendi. muito bem, vamos para a próxima matéria aqui. Tem que Eu indicar quando for fazer o desenho? É bom, né? Nem não importa muito, mas é mais para você aprender, né? Entendi. Ficar claro na sua cabeça o que você está fazendo. Senão você vai achar que tem que somar sempre. É, certo. Acho que isso é o suficiente. Vamos agora falar de uma equação específica, né? Mas por que que ela é específica? Porque nós vamos estar falando de uma situação específica. Situação específica tem equação específica. Qual que é a situação específica aqui? Dos problemas que nós vamos ver nesse capítulo, nessa sessão. Velocidade constante, ok? Tudo que a gente vai trabalhar agora vai ser com velocidade constante. E se a velocidade for constante, tu tem uma equação específica, que é o sorvete, ok? Então ela só funciona, os corpos vão só ser regidos por esta equação, porque eles têm velocidade constante. Quando não tiver, não é essa equação, ok? Aham. Muito bem, então como é que funciona essa equação? Posição final é igual a posição inicial mais velocidade, que é constante, não muda, vezes o tempo, ok? A gente já viu uma equação parecida com essa hoje. Então, todo o corpo, veja só, eu não costumo falar essa palavra, mas todo o corpo, toda vez que tu tiver um objeto que se move com velocidade constante, é essa equação que vai dizer a posição dele, ok? Por exemplo, nas questões que a gente estava trabalhando antes, não indicava se era constante ou não. Presume-se que era constante. É verdade. Quando nós estamos falando de velocidade média, a velocidade não precisa ser constante, porque ela é média, né? Da mesma forma que, por exemplo, quando você vai para casa da sua avó de carro, você às vezes está numa velocidade mais alta, depois mais baixa, às vezes você para, né? Mas
Você pode pegar a distância da sua casa até a casa da sua avó e dividir pelo tempo. Certo? Sim. Isso vai dar uma velocidade média. Mas essa velocidade média não indica que teve variações de velocidade no caminho. Se Isso. teve variações é porque não era constante, sacou? Entendi. Então por isso que no começo da aula eu falei que tinha tipos de velocidade diferentes. Né? Pois é. Tudo aqui é foreshadow, tipo um filme. Ai. Por exemplo, então aqui nós temos alguns exemplos de equaçõezinhas, né? Onde, igual você me perguntou no começo da aula, né? Cada número tem um significado. Por exemplo, nessa aqui, esse cara é a posição inicial, 10 metros. Começa na posição 10 metros. O 5 é a velocidade inicial, 5 metros por segundo. Positivo, né? Tá indo pra frente, progressivo. Agora, vamos pensar essa equação aqui. Bem, pensar não, você vai me dizer. Mas deixa eu Legal. fazer uma pergunta. Por exemplo, os que são negativos de acordo com um ponto referencial, certo? Certo. Porque tecnicamente tudo é positivo. É verdade. Mas a gente escolhe uma direção para ser considerada positiva, né? Entendi. Então ele é negativo só a partir de uma De uma escolha. referência. Uma escolha de referencial, exatamente. Por exemplo, por que a gente considera o hemisfério norte o norte e o sul o sul? Foi uma escolha que fizeram. Referencial. Porque quando a gente olha para o planeta, né? Se a gente estivesse no espaço olhando lá, ele não está necessariamente para cima, né? Se o cara gira, ele vai ver o sul para o norte para o sul, certo? Quando a gente está falando de polos magnéticos, né? Que vai ser logo um dos assuntos que você está vendo aí, que você vai ver em física, né? Magnetismo. O polo norte está no sul e o polo sul está no norte, né? E por aí vai. Muito bem. Por exemplo, então. Diga. Fazer qual delas? Não, eu vou te perguntar só algumas coisas, tá? Você já entendeu que o primeiro cara é a posição, por exemplo, aqui é 10 metros, né? Uhum. E o segundo cara, o cara que multiplica o T, mais especificamente, é a velocidade. Por exemplo, nesse caso, 5 metros por segundo. Então, aqui. Muito bem. Esse cara é o quê? Me conta aí. Ele é a inicial. Posição inicial, certo? Uhum. E qual é o valor? 0,3 o quê? Eu imagino que metros. Metros, isso. Mas muito boa observação. Poderia ser quilômetros, poderia ser qualquer coisa. Mas aqui a gente está falando de metros e de segundos. Todas, tá bom? Todas. Uhum. E esse outro cara aqui, qual que é a velocidade nessa equação, então? A velocidade? É, Ah, tá. É o 0,7. errado. Menos 0,7. É, menos 0,7. Menos 0,7 o quê? Bananas, estrelas? Metros por segundo. Ah, agora sim. Toda vez que você vai falar de velocidade, aceleração, posição, tem que deixar clara a unidade, tá? Tá, sim. A gente treina isso agora para quando for mega importante, que, por exemplo, já vai ficar mega importante quando a gente for falar de aceleração. Eu A me lembro unidade lá muda tudo. Eu enchi o saco mesmo com ele. Eu professor de meu ensino médio. Pode crer. E aqui, qual que é a posição inicial nessa que eu selecionei? 12. 12 bananas? Metros. Exato. Metro. E qual que é a velocidade? 0? 1. Não, porque se tivesse um não é banana, é metro por segundo, né? 1 metro 1 por metro por segundo. Porque se fosse 0, não apareceria o T, né? Porque 0 vezes T é 0. Sacou? Então, quando não aparece É porque é 1. o número, mas aparece a coisa que ficaria ao lado do número, é o 1. Sacou? Por exemplo, esse caso aqui, né? 1 vezes T. Mas a gente não coloca 1 porque é feio. Normalmente na matemática a gente vê assim, x, né? É não botar um X, né? Porque obviamente um X Colocar um x é muito feio. Mas a gente sabe que x mais x é 2x, né? Porque tem um aqui e um aqui, né? Da mesma forma que R$1 mais R$1 é R$2, né? Sim. É a mesma coisa, é a mesma lógica. Beleza? Às vezes as crianças têm muita dificuldade de entender com X, eu falo de dinheiro, elas entendem. Então é a mesma lógica. Muito bem, então você entendeu bem aqui, é 1 metro por segundo. E aqui, quem que é a posição inicial? 1? Não, porque agora a gente não está vendo nada, né? Então quando a gente não vê, quando a gente não vê nada, é 0.
Aqui a gente tá vendo o T, certo? Ah, porque se fosse um, seria o 1 na soma tem uma diferença. É, isso aí. Entendi. Então aqui, posição inicial 0, não estou vendo nada, né? Ah, Isso. E embaixo qual que também. é, e qual que é a velocidade aqui? 9 metros por 9 segundo. metros por segundo. 9 metros por Isso, segundo. muito bem. E aqui, quem que é a posição inicial e a velocidade? A posição inicial é 0 e a velocidade é menos 1. Quero metro. É 0 metros. É, verdade. E Muito a bem, velocidade é menos 8 metros por segundo. muito bem, muito bem. Então, agora, continuando. Ele deixa claro aqui que nessa situação a equação é essa, velocidade é constante. Ah, e tem esse detalhe, né? Ela é constante, mas ela é diferente de zero. Porque zero é uma velocidade, né? É? Só que zero significaria que ele está parado. Então não teria conta aqui pra gente, né? Ah, sim. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha nesse problema de tabelinha. O móvel realiza um movimento uniforme, ou seja, a gente já sabe que a velocidade é constante porque ele falou para nós que é uniforme. Uniforme significa que não muda. O Uhum. uniforme da escola. Um determinado referencial. Seus espaços variam com o tempo segundo os dados. Então vamos ver, ó, no instante zero, a posição, no instante 0 segundo, né? A posição é 20 metros. No instante 1 segundo, a posição é 28 metros. No instante 2 segundo, a posição é 36 metros. Então a gente está vendo que o tempo passa de 1 em 1 segundo nessa tabela. Uhum. E a posição muda de 8 em 8 metros, né? Você está somando 8 em cada caso. Então, assim, só de olhar, já dá para tirar algumas informações. 8 metros por segundo É a velocidade. Isso aí, positivo, né? Então vamos lá. Determina o espaço inicial. Quem que é a posição inicial aqui? Me diga. 20. Metros por metro. 20 metros. Por quê? Porque a posição inicial é quando eu começo a minha análise, quando eu ligo o meu cronômetro. Quer Quando eu dizer, ligo o meu cronômetro, o tempo tá zero lá no cronômetro. Então, quando o tempo é zero, eu noto aqui a posição. Maravilha. E quem é a velocidade? Bem, você percebeu só da minha fala, né, que era 8 metros por segundo. Muito bem, porque a cada segundo que passa, ele anda 8 metros. Mas, caso você não tivesse percebido, porque os números poderiam ser feios, poderiam ser frações, número de vírgula, coisa assim, como que a gente descobriria a velocidade? Fazendo, por exemplo, a equação da velocidade média. sim. Por quê? Porque num problema de velocidade constante, a velocidade não muda nunca. Quando não muda nunca, isso vira média. Por exemplo, digamos que você sempre tire 7 nas suas provas na escola. Qual que vai ser a média no fim do ano? 7, né? Sim. Ou seja, quando não muda, a média é o valor de fato. Então, o valor de fato aqui é 8 metros por segundo. Você pode pegar, mas poderia, por exemplo, pegar o deslocamento de um determinado intervalo de tempo e dividir pelo tempo. Veja só. 52 final, 20 inicial, certo? Sim. Por exemplo, né, se eu considerar o 4 como final. 52 menos 20 é 32. Ok? Anota aí na tua cabeça, 32 metros. Seria o deslocamento. Qual foi o tempo durante esse trajetório aí de 20 a 52? Foi 4 menos 0, ou seja, 4 segundos. Essa. Então ficaria 32 dividido por 4, certo? Isso. 32 dividido por 4 é 8, daria a mesma resposta. Por quê? Porque a velocidade não muda. Beleza? Como é 8 e é positivo, é progressivo. Muito bem. Agora ele pede a função horária, ele quer saber a equação. Então aqui a gente usa aquilo que eu estava te explicando. Que é o sorvete. Que é o sorvete. Na equação, primeiro, o que define a equação basicamente é a posição inicial e a velocidade. Então você escreve S igual posição inicial mais a velocidade vezes tempo. Posição inicial é 20, você me falou, velocidade é 8. Pronto, essa é a equação. Mas, por exemplo, o tempo seria 4, não? Não, tem nada de tempo é 4. Ele quer saber a equação que sirva para qualquer tempo. Entendi. O 4 é um tempo específico. Eu poderia colocar 1 milhão aqui e eu teria uma posição, entendeu? Ah, beleza.
Então, quando ele fala equação, ele quer saber aquela coisa que medirá a posição para qualquer tempo que eu tenha interesse de saber. Não exatamente o último da tabela, porque poderia ser qualquer outro número aqui, certo? Entendi. Se ele pedisse qual que é lá no último da tabela, a gente já sabe, né? 52. Se eu colocar 4 aqui, vai dar 52, né? 8 Sim. vezes 4, 32 mais 20, 52. Sacou? Então a equação é isso. A equação tem que sobrar o S e o T, nesse caso, né? Em outros casos, sobra outras coisas. Muito bem. Então, beleza, essa foi a minha. Agora eu vou pedir a sua. A sua está aqui. Eu quero que você faça para mim. Show. Para entender bem a matéria, é isso aí. Um móvel, quando ele diz, é um objeto móvel. Sim. Ou é um móvel? Não é um móvel de casa, não. É uma coisa que se move. Tá, beleza. O que é bem estranho, né? Por que os móveis que ficam parados na nossa casa a gente chama de móvel, né? Deveria se chamar de parados. Verdade. Acho que foi. Bom demais, manda aí então. Eu sinto que essa tinha uma pegadinha. Agora eu não sei se eu respondi a pegadinha certa. Pegadinha? Não, pô, eu não faço pegadinha. Não, você não, a questão. Ah, let me see. Vamos ver, ele pedia primeiro para dizer quem era quem no rolê. Posição inicial 0 metro, mas 0, tudo bem. Colocar metro aqui, acho que seria bom, mas não tem problema. E daí você soltamente deixou menos 40 metros por segundo. Quem vê sabe que é a velocidade, mas, né? É E isso. é bom ter colocado o V igual aqui. Retrógrado, porque é negativo, muito bem. E qualquer equação da posição, como a posição inicial é 0, ficaria feio você deixar 0 menos 40t, né? Muito tosco. Então você tirou o 0, colocou só menos 40t, perfeito. Tinha mais uma pergunta além disso? Não. Maravilha. A pegadinha era E tem um erro, né? Não era pegadinha, né? Mas para um desavisado. Não, mas tá errado. O quê? Por que você disse que a posição inicial é 0? É porque ele sai do zero. Só é. Eu tô vendo Não, ele sair do 160. é verdade, zero é o tempo. O 0 é o tempo, exatamente. Aqui no tempo, né? Qual é a posição dele quando o tempo é 0? Essa será a posição inicial. Ah, então eu errei tudo. Pera. Quase tudo, né? Eu vou só ler a posição inicial, beleza?
Então, a primeira questão é 160 metros, a posição inicial. Uhum. E aí, no sorvetão é S, que é igual a 160, menos 40 até. É, Foi falta de atenção. é isso aí, bro. Vamos ver a próxima. Você fez história? Não gostou da carreira ou é difícil ter É trabalho? difícil ter trabalho e eu acho que depois de um tempo você fica pensando no futuro e tu não quer trabalhar igual um corno pra ganhar pouco, sabe? Ah, com certeza. Quando a gente é bem novinho, a gente, vou fazer o que eu Eu gosto e tal. gosto, né? Mas depois Depois tu fala, percebe que não é bem caraca. assim. É, É bom ter um dinheiro para ter segurança, né? sim, claro. E ser professor é complicado mesmo. Felizmente, graças a Deus, consegui essa diferencial aí de dar aula online. Até larguei um trabalho que eu tinha no Instituto Federal. Dava aula na graduação. Caraca, mentira. Sim, mas eu gosto muito mais de fazer o que eu faço aqui. Eu Tem que fazer. detestava ser servidor público também. Daí, o que eu faço é mais legal pra mim. Mais livre também, né? Fico em casa. Eu não Tem um sou um horário cara que muito quer, social. Oi? tem um horário que quer também, né? É, exato. Faço o horário que quero. Hoje quase acordei tarde pra tua aula, hein? É, Né? Mas é isso sim. Mas eu gosto muito de história, sabe? O canal que eu mais assisto no YouTube, de longe, de longe, de longe, de longe, assim, deve ser 90% das minhas horas. Eu durmo escutando o cara. É o canal Estranha História. O eu cara é conheço. muito massa ele, né? Adoro ele. A gente que estuda, às vezes, chega em casa e não quer ouvir muito, não, mas é tipo tu ir dormir ouvindo O cara é muito. os caras explicando Eu não sei, a voz matemática. dele é sedutora. Tu acha? Eu acho ele é muito gente Ah, boa, ele parece gente boa. Mas é quem? legal mesmo. O cara do Estranha História. Ah, sim, sim. Ele parece ser um cara gente boa mesmo. Bem, olha só, tem um problema aqui que eu acho muito interessante, pelo menos eu falar para você e deixar de tarefa para a Uhum. próxima aula, que é o encontro. Encontro com Fátima Bernardes. Acontece muito questões de encontro. O que Beleza. seria isso? Seria o que é de fato um encontro. O encontro é quando dois objetos estão na mesma posição ao mesmo tempo. Né? Se você marca um encontro com alguém e a pessoa no shopping, daí você vai no shopping, a pessoa vai no shopping 3 anos depois, não é um encontro, porque vocês estão na mesma posição, mas não ao mesmo tempo. Né? Aham. Então, vamos ver esse problema. Duas estações A e B estão separadas por 200 quilômetros medidos ao longo da trajetória. Pela estação A passa um trem P. Muito bem, estação A está aqui. Aqui está o trem. No sentido A para B, simultaneamente passa por B, um trem Q. Tá dando um nome aqui, só para deixar bonito, mas na prática, tanto faz o nome das coisas. É um trem saindo daqui e outro trem saindo daqui. Os trens P e Q têm movimentos uniformes, ou seja, os dois andam com velocidade constante. O da esquerda, né? Que é o P, com 70 km por hora, e o B com 30 km por hora. Um indo em direção ao outro. Determina o instante do encontro e a posição do encontro. Torcemos para que eles estejam em trilhos diferentes, né? Para não É isso que eu dar ia uma merda falar. gigante aqui. Mas o encontro não é quando eles estiverem juntinhos ali. Bem, para conseguir encontrar essa informação, que é o instante, ou seja, o tempo, quanto tempo demorou para eles se encontrarem, nós temos que entender que o encontro está na mesma posição ao mesmo tempo. E a gente já aprendeu a fazer equações de posição. Essas equações de posição envolvem o tempo. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai escrever equação para cada um dos trens. Só que para isso ele define algumas coisas. Por exemplo, ele define quem é a posição inicial. Ele está dizendo que a posição inicial é quem está mais à esquerda aqui. Ou seja, a posição A, ele define como posição inicial, marco zero. Ou Uhum. seja, esse trem da esquerda começa na posição zero. Então, quando eu for criar a equação dele, a posição inicial dele é zero. Aqui, ó. Sacou? E ele está indo para a direita. Então, quando ele vai para. A gente normalmente considera para a direita como positivo. Então, 70 km por hora vai ser uma velocidade positiva. O nosso trem P está com uma velocidade positiva. Então, aqui ele colocou 70 km por hora. Com isso, ele cria a equação da posição do trem P. A posição do trem P vai ser zero, porque ele está na posição zero, mais 70, porque é a velocidade positiva, vezes T. Beleza? Equação
Que nem você fez agora há pouco as equaçõezinhas. Agora vamos criar a equação do outro trem. O outro trem, ele começa a 200 metros, tá aqui no enunciado, ó. A 200 metros da outra estação. Então a posição dele inicial é 200, não é zero. Ele está na posição 200, certo? Uhum. Isso, 200 quilômetros. Mas ele está indo para a esquerda. Normalmente a gente considera para a esquerda negativo. Então, 30 quilômetros por hora é uma velocidade negativa. Aqui, ele não está dizendo que é negativo, mas na nossa interpretação, no que a gente criou, ficou negativo. Ok? Poderia ter considerado totalmente o contrário, mas a gente normalmente considera assim. A gente lê da esquerda para a direita, né? Então a gente considera assim. É mais por conveniência mesmo. Então, menos 30 km por hora é a velocidade. Portanto, eu crio a equação do trem Q, o trem da direita. 200 menos 30t. Ele começa na posição 200 e a velocidade dele é negativa. Ele está indo para trás, né? Beleza? Então tá aqui as duas equações. Beleza. Elas começam ao mesmo tempo, né? Na nossa análise, tudo isso está começando ao mesmo tempo. Ou seja, quando passa um segundo aqui, esse trem vai estar na posição 70 e quando... desculpa, uma hora. Quando passa uma hora aqui, esse trem vai estar na posição 70 e quando passa essa mesma uma hora, esse trem aqui vai estar na posição 170. E assim vai, a gente quer saber quando eles vão estar na mesma posição. Se eu ficar fazendo de cabeça assim, não vai dar certo. Então, o que eu faço? Eu igualo as duas equações. Eu igualo a posição SP com a posição SQ. Igualo aqui, ó. Porque daí eu sei, ó, independente do que for, eles vão estar na mesma posição. Sacou? Aqui tá igual. Só que o que eu vou encontrar quando eu igualo? Aqui tá a equação SP, aqui tá a equação SQ, sobrou só o T de tempo. Vou encontrar o tempo. Então, fazendo as continhas aqui, eu encontro o tempo, 2 horas. E, ó, o problema pedia pra gente. Então você só iguala as equações. Iguala as equações. Daí agora ele quer saber qual foi a posição. Né? Outra pergunta aqui. A posição. Eu encontrei o tempo. Como é que eu encontro a posição agora? A gente tá perto, né? A gente já sabe o tempo. Eu posso pegar esse tempo e colocar em qualquer uma das equações. Porque eles vão estar na mesma posição, sacou? Então, qualquer lugar que eu colocar esse 2 aqui vai dar a mesma resposta. E vai dar 140. Joguei na primeira aqui, 2 vezes 70, 140. Joguei aqui nessa, vai ficar 200 menos 60, 140 também. A posição que ele se encontra é o 140. Ok? Tá. Legal, né? Então, por isso eu vou deixar para você esse problema aqui. Como tarefita. Show. E é isso aí. A gente se fala, então, novamente na terça, né? Meio-dia. Na terça que vem. Eu ia falar para você uma coisa aí. Você não prefere ter as aulas 13 em vez do meio-dia? Pra mim, tanto faz. Eu achei que hoje era 13, tanto que eu olhei uma hora, você viu que você tinha mandado mensagem. Então vamos pôr as 13. Eu prefiro as 13. Então Posso tá bom. dormir um pouco mais. Então tá bom. Tchau, valeu. Tchau, valeu.